Olá! Hoje a gente vai desvendar algumas regras bem importantes do direito civil brasileiro. Sabe, aquelas que definem quem paga a conta quando alguma coisa dá errado e o que de fato significa ter a posse de algo. É uma jornada bem interessante para a gente entender como a lei, no fim das contas, organiza o nosso dia a dia. Para começar, vamos pensar nessa situação aqui. É um cenário que até parece simples, né? Mas a resposta da lei nos leva direto para o coração do nosso tema, a responsabilidade. Afinal, como é que a lei decide quem arca com o prejuízo? A resposta está num conceito fundamental. Tudo começa com uma ideia chamada nexo de causalidade, ou, como eu gosto de pensar, a corrente da causalidade. Ela é a espinha dorsal de qualquer discussão sobre responsabilidade. A lei basicamente procura um elo, uma ligação direta e sem quebras entre uma ação e o dano que ela causou. Então, para alguém ser considerado responsável, geralmente essa pessoa precisa ter cometido um ato ilícito. E olha, não é um bicho de sete cabeças, tá? Significa basicamente que a pessoa agiu de forma voluntária, causou um dano e fez isso com culpa, ou seja, por negligência, imprudência, ou com dolo, que aí já é a intenção direta de prejudicar. E é exatamente aqui que a nossa metáfora da corrente se encaixa como uma luva. A ação é o primeiro elo, o dano é o último. Se existir uma conexão bem clara, bem direta entre os dois, a corrente está completa. E aí, a responsabilidade fica estabelecida. Mas e se alguma coisa quebrar essa corrente no meio do caminho? É aí que a história fica mais interessante. O direito civil sabe que nem sempre a pessoa que começou uma sequência de eventos é a responsável final. Existem fatores de fora, fatores externos que podem sim romper essa corrente da causalidade. E a lei dá um nome para eles: excludentes. E existem três grandes quebradores de corrente que a lei reconhece. O primeiro é o caso fortuito ou a força maior, que são aqueles eventos que fogem do nosso controle. O segundo é a culpa exclusiva da vítima, quando a própria pessoa que sofreu o dano foi quem causou o problema. E o terceiro, o fato de terceiro, quando alguém de fora se mete e interfere em tudo. Agora, uma coisa bem legal aqui é essa distinção. Caso fortuito é algo imprevisível, tipo um defeito mecânico que surge do nada. Já a força maior é um evento que às vezes até dá para prever, como uma enchente histórica, mas é simplesmente inevitável, não tem o que fazer. Nos dois casos, lembrando da nossa pergunta lá do início, da árvore na tempestade, pois é, a responsabilidade do dono da árvore pode ser afastada. Essa segunda excludente é bem direta, né? Se o prejuízo aconteceu só porque a vítima agiu de um jeito imprudente, a lei entende que não seria nada justo culpar outra pessoa. A própria vítima, com a sua atitude, quebrou a corrente da causalidade. Mas, claro, nem sempre é 8 ou 80. E se os dois lados tiverem um pouco de culpa no cartório? Bom, a lei também tem uma solução para isso. É a chamada culpa concorrente. Nesse caso, o juiz vai lá e avalia qual foi a parcela de contribuição de cada um para o dano acontecer e a indenização acaba sendo dividida. É uma solução bem equilibrada, na verdade. Até agora, a gente falou muito sobre culpa, mas a história do direito nos mostra uma evolução impressionante. A Revolução Industrial, com todas aquelas máquinas novas, acidentes em massa, criou um problemão que o livro de regras antigo simplesmente não conseguia mais resolver. O sistema tradicional, que a gente chama de responsabilidade subjetiva, era totalmente focado na culpa. Para alguém conseguir uma indenização, tinha que provar que o outro agiu com intenção ou, pelo menos, com negligência. O foco era todo na análise da mente, da intenção de quem causou o dano. Pensa só num acidente numa fábrica lá no século XIX. Uma máquina explode. De quem foi a culpa? Do operário? Do engenheiro que projetou? Do dono da fábrica? Era quase impossível provar a culpa de uma pessoa específica. E o resultado? Muitas vítimas ficavam sem nenhuma reparação. A sociedade começou a ver que aquilo era muito injusto. E essa linha do tempo mostra brilhantemente essa virada de chave. A insatisfação geral levou a uma verdadeira revolução no pensamento jurídico. Intelectuais propuseram uma nova abordagem. Em vez de perguntar quem foi o culpado, a pergunta passou a ser quem criou o risco. Isso, gente, foi uma mudança de paradigma total. E foi assim que nasceu a responsabilidade objetiva. Nesse modelo, a discussão sobre culpa ou intenção perde a importância. O que interessa é que a atividade por si só já cria um risco para os outros. Se esse risco vira realidade e causa um dano, quem se beneficia com essa atividade também tem que arcar com os prejuízos. Simples assim. Essa comparação aqui deixa tudo cristalino. A gente saiu de um sistema focado na mente,
na moral do indivíduo para um sistema focado na atividade e no risco para a sociedade. Não se trata mais de achar um culpado, mas de garantir que a vítima seja reparada. A ideia é que quem lucra com uma atividade de risco também precisa ser responsável pelos acidentes que ela pode causar. Ok, vamos trazer essa história toda para o Brasil de hoje. O nosso país não ficou para trás, não. Pelo contrário, incorporou totalmente essa visão moderna de responsabilidade na nossa legislação. A nossa Constituição de 88 foi um marco, já estabelecendo a responsabilidade objetiva para o Estado, por exemplo. Mas foi o Código Civil de 2002 que realmente espalhou a regra, aplicando para um monte de situações do dia a dia. E o mais importante, ele criou uma cláusula geral que aplica essa regra para qualquer atividade que, pela sua natureza, já traga um risco para as outras pessoas. Agora que a gente já entendeu como a lei lida com os erros, vamos virar a página e explorar o outro lado, como ela define e protege os direitos. E um dos mais básicos de todos é o direito de posse. Parece uma coisa simples, mas a lei tem um jeito bem particular e até surpreendente de enxergar isso. Então, o que é posse? Para a lei, posse não é ter um documento no nome. É agir como se fosse o dono. É o exercício físico, visível, de algum poder de proprietário, como usar, cuidar, morar num imóvel. É a realidade dos fatos que a lei protege, e não só o que está escrito no papel. Só que definir o que exatamente significa agir como dono gerou um dos debates mais clássicos do direito civil. Duas grandes teorias surgiram para tentar explicar a essência da posse, e o nosso direito brasileiro foi muito, mas muito influenciado por elas. De um lado, a gente tem a teoria subjetiva do Savigny. Para ele era preciso ter duas coisas: o corpus, que é o controle físico, e o animus, a intenção, a vontade de ser dono. Já o Ihring, com a sua teoria objetiva, simplificou as coisas. Ele disse que o que importa é a atitude que todo mundo vê, o corpus. Se alguém age como dono, a lei presume que essa pessoa tem intenção. E foi essa visão mais prática, a do Ihring, que o direito brasileiro acabou preferindo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente viu como o livro de regras da lei evoluiu da culpa para o risco para conseguir lidar com a Revolução Industrial. Agora, com carros autônomos e decisões sendo tomadas por inteligência artificial, a gente está diante de uma nova fronteira. A pergunta que fica no ar é: quando o algoritmo causa um dano, quem é o responsável? Será que a nossa noção de responsabilidade vai precisar ser reinventada mais uma vez? Fica aí a reflexão.